Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre aquelas situações em que pedem pra gente ser disruptivo, pedem pra gente ser inovador e quando a gente traz a inovação, as pessoas reagem, não aceitam, daí a gente traz dados, fatos, argumentos e parece que a situação só piora. Às vezes os ânimos se alteram e muitas vezes a gente fica até amuado, fica desmotivado, especialmente quando esse cenário ele se repete. Eu recebi esse cenário essa semana de um cliente. Ele trazia exatamente isso e pior do que isso, ele trazia o seguinte: poxa, eu estou sendo avaliada por não ser disruptivo, por não trazer inovação. Mas cada vez que eu sou, cada vez que eu trago, parece que ninguém está pronto para receber, que ninguém recebe e realmente eu vou me desmotivando. Pô, se decide, né? Se quer que eu inove ou não. E aí esse líder me perguntou o que eu faço. E a gente estava conversando e óbvio que a gente acabou falando um pouco sobre o cérebro, né? A, a gente trouxe a possibilidade de as pessoas não estão vendo que ele não é disruptivo e inovador, talvez pela forma como ele está trazendo essas disrupções e disrupturas, não sei como é que se fala, se alguém quiser me corrigir aqui, eu agradeço. E as inovações, né? Vamos voltar a falar sobre o cérebro. Cérebro detesta ser tirado da sua zona de conforto, né? O cérebro não gosta de mudanças, não gosta de ser tirado da sua zona de conforto. Então, toda vez que eu apresento uma nova ideia, que eu principalmente já trago um cenário para a pessoa em que ela vai ter que fazer coisas diferentes, vai ter que se reinventar, vai ter que repensar a maneira com que ela vê, age, pensa, sente, enfim. Automaticamente o movimento do cérebro é entrar numa barreira. Especialmente quando você força isso, a pessoa já demonstrou uma barreira e você força, você fica tentando provar para ela com dados, fatos, argumentos. Se ela já chegou naquele ponto de entender que aquilo é uma ameaça, ou o cérebro dela, né, de uma forma automática, a tendência é que os vieses dela comecem inclusive a se confirmar. Então, ela vai bloquear total, né? Se você imagina só no dia a dia, você entra numa reunião, você começa a falar com as pessoas, começa a trazer inovações, disrupções, começa a forçar e a pessoa está se sentindo tão desconfortável que ela bloqueia, ela não quer mais nem escutar. E principalmente se os ânimos se alteram, a coisa perde realmente a mão, né? A outra coisa que a gente tem que lembrar do cérebro é que o cérebro ama prazer e recompensa. Então, tudo que traz a percepção de prazer e recompensa, ele tende a se abrir, tende a querer se aproximar. Então, vamos considerar essas duas variáveis do cérebro, né? O cérebro não gosta de ser tirado da zona de conforto, quando vai dar muito trabalho, quando representa uma ameaça, ele tende a travar e, pelo contrário, buscar reforçar os seus vieses, e, por outro lado, ele ama prazer e recompensa. Então, se você for trazer uma disrupção, se você for trazer uma inovação, traga isso primeiro acolhendo o status quo, né? Acho que o primeiro ponto é acolha o status quo, acolha o que tem sido feito, valorize as pessoas, valorize os esforços. A segunda coisa que você pode fazer é mostrar os ganhos. Gente, pensei em algo ou tô trazendo algo que vai trazer ganhos A, B, C, D. As pessoas vão ganhar dessa forma, a corporação vai ganhar dessa forma. E depois, então, você traz a ideia como uma proposta, né? Como uma possibilidade. Inclusive, reconhecendo que as pessoas vão ter desconfortos, né? Então, primeiro, eu reconheço o status quo, eu mostro que vai ser muito legal, e aí eu trago a proposta, que provavelmente vai ser desconfortável, falando, e eu sei que vai ter desconforto no caminho. E aí, deixa. Sabe aquela coisa que a gente faz com carne, que a gente deixa marinar? Deixa marinar. Deixa marinar. Claro que se você tiver que tomar uma decisão ali no momento, aí é diferente, né? Mas eu tô falando aqui de disrupções, de inovações que podem ser adotadas em algum tempo, que não precisam ser adotadas imediatamente. Deixa marinar. Às vezes terminou uma reunião, terminou uma interação, sai. Deixa a coisa dar uma sedimentada. Numa próxima vez, toma de novo. Faz o mesmo fluxo. Porque daí o cérebro das pessoas, ele vai se acostumando com aquela nova realidade, assim que a gente cria uma nova cultura, tá, pessoal? O cérebro vai se acostumando com aquela nova realidade e a tendência é das pessoas se abrirem e a coisa eventualmente acontecer. O grande problema é esse, é que quando a gente traz uma disrupção, uma inovação,
a gente quer tanto que aquilo seja adotado naquele momento e a gente fica achando que as pessoas não estão nos valorizando, não estão percebendo um monte de coisa tal, que a gente se perde nesse meio. Então volta, né? Quando eu questionei o meu cliente, será que você não está sendo disruptivo, não está sendo inovador? Ou será que é a forma de comunicar isso que pode ser ajustada? Então fica aí essa sugestão para vocês, essa dica de ouro, pessoal. E qualquer coisa a gente tá por aqui. Até a próxima.